Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, construção, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Os nossos episódios do ManzaCast são exibidos às terças e quintas no Spotify e no YouTube às 20 horas. Também a gente tem o canal do Instagram, que a gente vai divulgando ali o convidado da semana. Beleza? Bom, hoje eu tô aqui conheci ele quando comprei aqui a sala do ManzaCast, né, no Aquários. Ele trabalha para a Elbor, advogado. Guilherme Martini. Fala, Guilherme, beleza? Fala, Lucião. Tudo muito bom, obrigado, cara? Tudo bem, muito obrigado aí pelo convite. Imagina. Agradecer o ManzaCast. Fiquei impressionado com a estrutura. Eu vim Muito aqui legal, pegar né? a sala pro Lúcio. Não tinha nada ainda, né, Lúcio? Nada, aí, tava tudo cru, sala e aí pelada, veio né? aqui ver essa estrutura. Tava no bem chão montada. duro aqui ainda. É legal que Muito eu massa. acompanhei esse sonho desde o começo, né? Você me falou mais ou menos como ficaria Sim. e realmente chegar aqui e encontrar do jeitinho que você queria, bem gratificante. Fantástico. O Guilherme trabalha para a Elbor, né, que é uma grande construtora. Eles são incorporadora e construtora ou como que é? A gente presta um serviço para eles, é um serviço Sim. terceirizado, né? A gente não trabalha vinculado direto a eles, Ah, mas a gente presta esse serviço de assessoria nessa entrega de chaves, essa parte mais contratual ali no finalmente que o proprietário adquire a sala. beleza. Também estava contando para mim aqui que ele tem alguns negócios aí de construção civil e ao longo do podcast aqui a gente vai chegar até esse assunto aí. Mas vamos conhecer um pouquinho do Guilherme Martini. Fale aí, quem é o Guilherme? Bom, o Guilherme Martini nasceu em Taubaté, cidade aqui Sim. vizinha, morei lá minha vida toda e tem uns 5, 6 anos que eu moro em São José dos Campos. Eu tenho 37 anos, sou casado com a Ana Flávia, pai de 2 pets, um Border Collie e Sim. uma Luluzinha. E Tenho 2 também. Tem 2 também? Sim. Bacana. É bom, né? Pô, Show de chega em bola. casa e a alegria da casa é ter É muito lá. bom isso. Às vezes eu deixo na minha mãe porque eu vou viajar e tal. Sim. E a gente não consegue voltar para casa sem que eles estejam lá, porque a casa é outra coisa, assim, sem Sim. eles. Então, eu tenho 37 anos, sou formado em Direito. Antes mesmo de me formar em Direito, eu fiz eletrônica aqui na ETEP, sou técnico em eletrônica. Mas nunca segui essa área. O meu sonho mesmo era fazer o Direito. E eu me recordo bem que o meu avô, ele achava um absurdo a mensalidade da ETEP, né? E eu não quis optar a seguir pelos caminhos da ETEP. Ele falou, pô, mas você gastou tanto dinheiro na ETEP e não vai seguir por esse caminho? Mas eu tinha um sonho de ser advogado e eu sei muito bem de onde vem esse sonho. Meus pais sempre foram empresários, meus tios, enfim. E eu me recordo que eles davam... Qual área? Restaurante, posto de gasolina, Sim. enfim, comércio em geral. Sim. Eu me recordo muito que eles davam muito valor para advogado. Como eles são Sim. empresários, eles sempre tiveram advogados na vida deles. Então, eles... o jurídico ali, né? Todo empresário precisa, né? Ainda mais Tem funcionário, tem, né, impostos, tem uma série de jurídica que nós temos. Tem uma série de coisas ali que o empresário precisa. Exato. Então, o que acontece? Esse advogado, eu me recordo de um advogado que ele sempre ia lá na casa dos meus pais, do meu avô, enfim, e ele era muito respeitado, sabe? Sim. E estava sempre muito bem arrumado, e eu via que as pessoas depositavam uma esperança muito grande nele, uma confiança Maravilha. muito grande nele. Eu falei, poxa, eu quero ser essa pessoa aí na vida das Legal, pessoas, né? Que você chega e você é a esperança de... Qual que era o nome desse advogado? Sebastião, o nome dele. Sebastião? Doutor Sebastião. Maravilha. Então você falou, cara, vou me espelhar no Exato. Sebastião. E não por ele, mas Sim. pelo respeito que aquela profissão Com gerava certeza. dos meus pais, que eram ali meus espelhos, né? Então, Sim. eu tinha esse sonho desde Muito criança. bom. E aí fiz ETEP, não optei por não seguir e fui fazer Direito. Mas nada é perdido, né? Não, com A certeza. ETEP é uma excelente escola, então tudo que você estudou ali, aprendeu, faz desenvolver a mente ali e abrir sempre um pouco, né? Com certeza. E depois que eu me formei, que eu prosperei na advocacia, meu avô ainda era vivo, ele teve o prazer de ver, eu falei, viu, vô, como é que valeu a pena? Show de bola. Mas voltando um pouco, aí eu comecei a fazer Direito. No primeiro ano de Direito, Lúcio, eu fui trabalhar na Volkswagen, da montadora, e fui trabalhar na linha de produção e tal. E fiquei 6 meses trabalhando lá.
E aí eu via... Nada a ver com direito. Nada a ver com direito. Mão de obra mesmo ali. Né? Eu vou ligar, você vai ver, você vai entender o porquê disso. Certo. Fiquei 6 meses lá e vi que tinha advogados, de produção, dentistas, enfim. Né? Tenho muito orgulho do que eu fiz lá, mas eu falo assim, poxa, se a pessoa se qualificou, se profissionalizou, ela não deveria estar aqui, ela deveria estar buscando algo a mais, já que ela conseguiu se formar, enfim. E aí deu 6 meses lá e eu falei, não é isso que eu quero pra mim, sair. E eu era muito novo, então eu tinha um bom salário na época, mas eu falei, não quero isso pra mim. Aí saí. Às vezes o salário não é o dinheiro, entendeu? Exato. Tem outra coisa que tem muito mais valor. Exato. E aí o que acontecia? Eu via, e já tinha aquele sonho de advogado antes, e eu via quando os advogados chegavam lá na Volkswagen para fazer uma perícia trabalhista, alguma coisa assim, eles eram muito respeitados novamente. Sim. Então, assim, a linha de produção muitas vezes parava para que eles fizessem lá o trabalho deles, e eles eram muito respeitados por todos. Falei, pô, tá aí a minha profissão, né? Aí saí, continuei o direito, e sempre com esse sonho, né? E eu achava muito legal aqueles advogados da Volkswagen. Eu falei, poxa, seria interessante eu conseguir advogar para eles aqui, né? E o escritório de advocacia da Volkswagen era terceirizado. Aí eu consegui um estágio nesse escritório e passei a ser um estagiário da Volkswagen. Exatamente, era o que eu tava falando, né? O que eu falei assim, o salário às vezes não tem valor, não que ele não tenha valor, mas você fazer um estágio durante a sua graduação, cara, às vezes é mais importante que o salário. Ele norteia o que a gente vai fazer na vida, né? Ele vai construir a pessoa o profissional que você vai ser lá no futuro. No mínimo, você vai saber o que você não quer fazer, se tudo der errado no seu estágio. Verdade. Mas como se for ruim, né? Aí isso aqui já quebra a cara logo ali. Então eu gostei bastante dessa área que eu atuei. E aí, pelo destino e pela consequência que foi se tornando lá dentro do escritório, eu passei a ser o advogado-chefe da Volkswagen em Taubaté, na planta de Taubaté e Resende. Maravilha. Então eu cuidava ali na área trabalhista. Nós cuidávamos de mais de 3 mil processos e eu ficava responsável pela gestão disso tudo. Então, você imagina, eu recém-formado... Bastante, hein? Não, e recém-formado, com uma baita responsabilidade dessa. Cara, então o escritório era bem grande, ou era não? Grande. A base do escritório era em São Bernardo. Quantas pessoas tinham lá? Em São Bernardo devia ter umas 40 pessoas. E aí em Taubaté ficávamos em 5. Certo. Porque nós cuidávamos em Taubaté... 3 mil processos, cara. Era muita coisa. Pensei que você ia falar, não, era só eu e o cara. Então você passava dormindo em cima dos processos. Mas lá. Eu tenho uma foto, ela é emblemática. Eu tinha uma caminhonete e os processos eram todos físicos. E processo trabalhista, você precisa... Me lembro, agora é tudo digital, né? Tudo digital. E quando ele liquida, quando ele está em fase de execução, você precisa liquidar esse processo. E o que nós fazíamos? Pegávamos o processo e levávamos para o contador. E esse contador ficava em São Bernardo do Campo. Eu tenho uma foto, traseira da minha caminhonete cheia de processo, cara. Mas cheia. Aí eu pus a lona e ficou até com volume, assim, na lona, né? Então, isso me deu uma bagagem muito boa tanto de conhecimento jurídico na área trabalhista, quanto de volume de trabalho, gestão de pessoas, enfim. Imagino. E aí fiquei nessa toada até 2014. Só que eu era funcionário, ainda assim eu era funcionário, né, Lúcio? Então eu não queria esse cenário de ser funcionário, porque eu queria ter as minhas coisas, o meu escritório, a minha forma de gestão, enfim. Em 2012, eu abri meu escritório aqui em São José. Aqui no Aquários mesmo, mas em outro prédio. Certo. E aí eu fiquei... E aí você tava lá em Taubaté. Por que você falou assim, cara, eu vou abrir meu escritório, mas vou abrir lá em São José? Minha família inteira é daqui, tirando os meus pais, que são de Taubaté. E como eu disse, eles são empresários. Então eu vi que aqui teria um mercado melhor, por eu já ter essa facilidade com eles, e por ser uma cidade mais de volume maior, de trabalho, né? É maior, tem... Enfim... Mas Taubaté também é uma cidade muito boa, né? Muito boa. Bacana. Mas eu tive... Sou de Taubaté, meus laços de amizade são de lá, e eu tive muita dificuldade de fazer cliente lá e fazer meu nome lá. Então aqui eu consegui expandir muito mais sem ter o relacionamento que eu tinha lá. Aqui eu vejo que tem mais oportunidade, sabe? Entendi. Eu não sei explicar porquê, mas eu acho que é uma cidade grande, tem muitos empresários, muitas lojas, tem de tudo, né? Exato. Então, e é uma cidade que está crescendo o tempo todo. Perfeito, exato. Então, e eu tinha essa facilidade dos contatos dos meus crescer parentes, e ter uma oportunidade para todo mundo ali, né? E aí eu tenho um sócio, o Dr. Rabelo, que ele é daqui, filho de juiz, o que acaba que deu uma notoriedade pra gente também na época, que
trouxe esse volume, essa bagagem, né? E aí a gente abriu em 2012. Então, eu fiquei 2012 até 2014 nos dois contextos. Eu ficava cuidando da Volks lá. 2 anos eu fiquei nessa batalha. Aí eu trabalhava demais nesse período. E aí eu cuidava de lá e 2 turnos, então. Exato, e tentando expandir meu escritório aqui. Entendi. E eu não tinha segurança ainda financeira de largar lá, porque o meu escritório ainda não gerava uma renda que eu precisava, né? E aí, em 2014, estava se tornando insustentável, porque parecia que eu estava sempre em débito, sabe? Eu estava em débito lá com a minha equipe e estava em débito aqui com o meu sócio também. Então, eu não expandia aqui e não chega um momento que você tem que... Exato. Aí eu pedi... como o pessoal fala, né? Não dá para botar o pezinho na piscina. Você tem que mergulhar de cabeça, exato, entendeu? Exato. Vai que vai. E nunca vai ter o cenário perfeito para você. Não existe. Pra você nunca tá perfeito, né? Exato. Nunca. Então, assim, eu falei, é agora ou não vai ser nunca. E aí, em 2014, eu me desliguei de lá e fiquei full time aqui. Maravilha. E aí, fui nessa toada aqui e tem 2012, então temos aí quase, já temos 11 anos de escritório, né? Legal. E eu vi aqui que você cursou, né, duas pós-graduações aqui, né? Direito tributário, isso foi na época lá Não. Da Volks ou foi depois? Foi depois da Volks. Da Volks. E aí foi aqui em São José dos Campos, na FAP. Legal. E aí, essa parte do direito tributário por conta de atender empresários, pessoas ligadas ao setor? A minha ideia era fazer alguma coisa para progresso mesmo, continuar estudando, enfim. Entendi. E o ideal, eu pensei comigo, né? Eu vou fazer direito do trabalho, que é a minha expertise. Eu cuidava de 3 mil processos, mas eu falei, eu acho que não vai me somar tanto. Porque eu já tenho uma bagagem muito boa pela vida, né? Cuidar de 3 mil processos, eu já tinha uma experiência que o próprio escritório me deu, né? Aí eu falei, não vou fazer um curso que eu não vá aprender algo diferente. E aí eu optei por direito tributário, que eu acho uma área interessante e que com certeza ajudou aí, já que hoje em dia o foco do nosso escritório é direito empresarial. A gente cuida 360 graus ali de uma empresa. Então a gente cuida da parte tributária, a gente cuida da parte trabalhista. O nosso forte, assim, o que mais traz cliente para o nosso escritório hoje, com certeza ainda é a parte trabalhista, por conta dessa experiência, mas a gente conseguiu agregar valor com outras áreas, trazendo aí novas experiências. Meu sócio, ele é pós-graduado em Direito Administrativo também, eu em Direito Tributário, tem um outro advogado em Direito Imobiliário, e assim a gente foi tentando fazer uma expertise completa para o empresário. Esse trabalhista é direto com o empresário ou direto com os trabalhadores, né? Não vou falar que a gente não faz, mas assim, 95% empresário. Tem alguns casos de reclamantes que surgem pra gente, a gente sabe fazer, tem time, tem estrutura, a gente faz. Mas a gente não fomenta isso, o foco mesmo de marketing do nosso escritório, todo o nosso viés é voltado para o empresário. Legal. E uma pergunta, quando você ficou 2 anos, né, trabalhando na Volks e no escritório aqui. Depois você veio aqui para o escritório. Como é que foi esse crescimento aí desse escritório? Você começou junto com o seu sócio, primeiro ano ali, um trabalho aqui, outro acolá. O segundo ano já estava cheio de trabalho. Conta pra gente essa história de crescimento aí. Foi assim um namoro, né? Em 2011, nós pegamos, eu tinha essa situação de trabalhar bastante lá, e surgiu um cliente aqui em São José dos Campos para mim. E aí eu com receio de pegar, e até quando você cuida de processo você é funcionário e cuida, você vai com uma confiança, mas como eu era muito novo e era um cliente novo também, que eu iria cuidar sozinho, eu fiquei com receio. Aí eu chamei esse meu sócio, falei, vamos tocar junto? Sim. E a gente tocou e deu super certo, a gente teve essa harmonia, né, de trabalho. Bom. Aí é onde a gente falou, isso em 2011. Aí, findado esse processo, em 2012, a gente falou, vamos fazer a sociedade? E aí, legal. Nesse período de 2 anos, foi um pouco amarrado, porque ele era procurador do município de Jambeiro também. Sim. E aí, então ele ficava lá um período, eu em Taubaté, então a gente tinha os clientes em comum aqui, mas não fomentava muito. Sim. E aí em 2014 eu saí, se eu não me engano em 2015 ele saiu da prefeitura, e aí nós focamos 100% no escritório, e essa rede de relacionamentos que nós tivemos, nos deu uma base muito grande, sabe? Então a gente tinha ali o que era importante, clientes com recorrência, tá? Clientes mensais que tem ali um pagamento fixo por mês que dava essa segurança pra gente, e aí nós saímos prospectando clientes pontuais, enfim, mas eu enxergo que os clientes mensais para advocacia foi o essencial.
Para o profissional autônomo, né? Porque nós tínhamos uma segurança de ter uma renda fixa ali que custeava todo o escritório, conseguia dar um prolabório para a gente, Claro. e inclusive custear a equipe. A gente sempre teve equipe, a gente já começou sempre com equipe, não eram só os dois. Então a gente conseguiu. Muito bom, né? E muito Aí bom. precisa também, porque o trabalho acaba ficando maçante se você não tiver como distribuir o trabalho, né? E é o que a gente fala, né, Lúcio? É o momento que a gente conseguia levantar a cabeça para captar clientes. Se eu tô com a cabeça baixada trabalhando, produzindo, eu não consigo prospectar, eu não consigo causar situações novas. Então, eu vejo que o fato de nós termos time, e muitas vezes isso impactava fortemente na nossa retirada, mas a gente queria ter esse time para justamente a gente conseguir prospectar e olhar para frente, né? Sempre buscar novos projetos. Exatamente. É que assim, você acaba virando o comercial da empresa, né? Você vai atender os clientes, você vai fazer outra coisa, não cuidar ali da parte, como que eu posso dizer, técnica. Exato. É claro que a técnica, você chega ali, pede alguma coisa, chega lá, tá mais ou menos mastigado, e aí você vai dando direcionamento para aquele trabalho, né? Perfeito. O meu escritório também funciona assim. Acho que todas as empresas, né, quando ela vai crescendo, e a pessoa que é o diretor ali, que criou, no caso, você é o advogado, dono do escritório, você vai pegando esse cargo de liderança e acaba sendo um departamento comercial, vamos dizer, né? E você naturalmente começa a perceber que se você abaixar a cabeça e perder tempo numa produção de um conteúdo, alguma coisa assim, você tá deixando de prospectar, e aí seu time depende daquilo, né? Daquele crescimento. Não só você, o seu time todo depende. Exatamente. Então é essa sensação que dá, de que eu tenho que sair do processo produtivo e prospectar e cuidar do escritório. Sim. É até engraçado que eu tenho a sensação, muitas vezes, eu até falo pra minha esposa, amor, parece que hoje eu não trabalhei, porque eu fiquei o dia inteiro conversando, vou almoçar com mas isso é trabalho? Sim, porque com você certeza. tá É que você tem que virar uma chavinha ali, demora um pouco. Exato. Outro dia minha esposa estava falando isso. Eu falei, não. E assim, ela falou isso, e no dia seguinte que ela falou isso, cara, acho que a gente fechou, sei lá, 4 negócios, 5 negócios em um dia. Eu falei assim, e hoje você não trabalhou? Entendeu? Colheu o fruto daquele bate-papo que você fez. Isso aí. Então, faz parte do negócio. Com certeza. E essa pós-graduação que você fez aqui, da PUC? Finanças, investimentos e banking. Ô, Lúcio, eu posso dizer assim, com bastante... muito seguro e conhecendo que isso foi o que mudou assim, a minha forma de pensar, negócio, forma de buscar coisas novas, sabe? Essa pós foi uma pós online. As minhas qualificações eu sempre busquei fazer por conhecimento mesmo. Como eu sou autônomo, eu não preciso de currículo para mostrar. Exatamente. Eu preciso de conhecimento para pôr em prática, ajudar meus clientes, expandir meu escritório, enfim. E essa pós, ela me despertou muito interesse por negócios, trazer soluções, enfim. E aí foi dessa pós que eu tive a ideia de criar a construtora, que eu vou te falar mais à frente aí. Sim. Enfim, então ela trouxe muito essa questão de consciência financeira, né, que é o foco da pós, mas ela traz muito essa questão de fomentar negócios. E aí despertou em mim esse interesse de profissionalizar os investimentos que eu fazia. Eu já fazia alguns investimentos, maravilha, mas de tornar isso mais legal, profissional. Voltando àquele assunto que você estava falando do prospectar clientes, tal, que você não consegue ficar ali debruçado sobre um processo, você tem pessoas para te auxiliar, né? Recentemente eu vi um livro, né? Eu li um livro, né? Que é o Mito do Empreendedor. Você já ouviu falar? Já ouvi falar, mas eu não tive a oportunidade de ler ainda. Ele fala o seguinte, que existe o administrador, o técnico e o empreendedor. O empreendedor está lá no futuro, prospectando negócios, né? Que é o CEO, tal, tudo que por acaso ele foi criando e ele acaba se destacando e ele acaba fazendo aquele trabalho, né? O técnico, ele fica debruçado sobre o trabalho. No caso da minha empresa, eu tenho projetistas que trabalham o dia todo técnico no computador, né? E o administrador são os dados que você vai ter de vendas, controles financeiros que ficam no passado. Por que no passado? Você mede, depois do executado você vai olhar aqueles dados, os dados ali. Então,
É o E faz todo administrador, sentido, né? o técnico e o empreendedor, né? Cara, um livro fantástico, Legal. recomendo aí, muito bom mesmo. Show de bola. E você estava falando, né, que você tem alguns empreendimentos, uma parte financeira de investimentos na construção civil. Conta um pouco aí dessa Perfeito. expertise sua. Como que despertou isso, Lúcio? Eu tinha muito um sonho de ter uma casa bacana. Eu acho que é sonho da maior parte aí dos brasileiros, né? E eu nessa... Cara, é a base da pirâmide, né? O conforto ali e tal, tudo. E quando muito novo, assim, eu lembro É segurança, né? A que base. eu pensava assim, quando eu fizer minha casa, eu zerei a vida, né? A gente tem muito mais Exatamente. desafio, Todo mundo tem esse sonho aí, né? Exato, mas eu tinha essa meta e tinha muita vontade de ter uma casa ali dos meus sonhos, enfim. E eu construí uma casa muito legal em Taubaté pra mim. Eu concluí essa casa com 30 anos. E nessa época eu estava solteiro, sabe, Lúcio? Então, assim, com uma casa de 3 suítes, piscina. Aí era a legítima casa de um solteiro. Tinha uma mesa de sinuca profissional na sala. Beleza, hein? Então eu fiz a casa dos sonhos. Legal. E fui morar nessa casa com 30 anos. E aí, cara, eu vi que aquele sonho estava muito adiantado pra mim, porque eu era solteiro, aí eu tinha que cuidar da casa com piscineiro, jardineiro, faxineira 3 vezes por semana. Eu falei, cara, isso aqui tá me dando mais dor de cabeça do que prazer, né? E aí foi onde eu decidi vender essa casa. E eu, desde quando eu fiz essa casa, eu também planilhei, enfim, eu tinha controle dos custos. E eu vi que tive um lucro muito interessante na venda dessa casa. Sim. E eu falei, opa, acho que eu descobri aí um nicho de negócio interessante, né? E aí, nessa eu falei, vou continuar construindo, né? Peguei o capital dessa casa. Engraçado que eu fiz essa casa na época com recursos próprios, então eu fiquei muito sem dinheiro. Além de ter que ter piscineiro, todos os cuidados, eu não tinha dinheiro nem para ter convidados em casa, porque eu gastei tudo para fazer a casa na época. E aí, quando eu vendi, eu falei... Bastante manutenção, né? Muito. E pra limpar a casa. E a casa nova, então assim, sempre tinha alguma coisa. Você solteiro lá numa puta de uma casa, meu Deus do céu, cara. Saudade da casa da minha mãe. Verdade. Então tinha que ter pelo menos um empregado, né? Porque a casa é grande, cara. Exato. Meu. E aí eu peguei o capital da venda dessa casa e falei, como me deu um retorno interessante, vou continuar construindo, né? Aí eu fiz mais 2 casas. Era aqui em São José? Em Taubaté. Tudo em Taubaté que eu tenho de empreendimento até hoje no mercado imobiliário é em Taubaté, porque como eu nasci lá e eu conheço, eu tenho a sensação que eu tenho um domínio mais fácil do que acontece no mercado, dos bairros, onde construir, enfim. Então, e também o valor dos terrenos lá é muito mais acessível, né, Lúcio? É sem comparação com o que está aqui em São José dos Campos. Então, depois dessa casa, eu fiz mais 2 em Taubaté, 2 em Caçapava, e fui vendendo essas casas. Mas eu vi que eu fazendo sozinho, era muito devagar, muito moroso o processo. Aí eu falei, poxa, é um negócio interessante, mas ele não explode, ele não acontece, ele é moroso, ele é passo a passo de formiguinha. Sim. Isso por conta de capital para apostar no mercado imobiliário. Por quê? É um valor alto, né? Exato. Então, assim, se você você tem que ter planejamento. Então, se você tá ali com o objetivo de fazer uma casa, você tem que segurar o capital para concluir aquela casa, não pode fazer, e aí você se perde no meio do caminho. Então eu fiz 2 com capital próprio e falei, tá devagar isso aqui. Legal. Aí descobri o esquema de fazer com o financiamento da Caixa. Daí consegui dar uma alavancada, mas eu entendi, falei, mas ainda tá devagar. Porque eu consegui fazer com capital próprio, com capital do banco, que me dava um retorno interessante também, mas isso não escalava, não dava velocidade. E aí o que eu... Aí você fez uma casa, depois fez mais uma. O que você queria fazer 2, 3. Exato. E eu falei, eu preciso explorar esse mercado com mais velocidade, né? E aí eu tenho um parceiro em Taubaté que ele me ajudava já nessas casas que eu fazia, que ele sempre foi do mercado, ele fazia as dele também, como ele tinha uma experiência, ele me ajudava e a gente foi criando uma sintonia. Aí nós falamos, vamos criar uma empresa para a gente construir para terceiros. Mas a gente não queria ter cliente dando ali os pitacos, enfim, como a gente tem ele tem a profissão dele, ele é bancário e eu tenho o meu escritório, eu não poderia ficar perdendo tempo nessa questão de ter que fazer retrabalho por conta de gosto de cliente, enfim. E aí, com a ideia... Vender a casa pronta, né? Exato. Senão você fica... Senão parece
E aí, como eu já gostava desse mercado imobiliário, na minha pós, o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um TCC que era tokenização do mercado imobiliário. Que era a ideia do quê? De vender imóveis de forma fracionada, de modo que pessoas conseguiriam fazer investimentos em imóveis, mas não precisando comprar um imóvel cheio. Ela poderia comprar ali uma fração daquele imóvel. Isso seria através de blockchain, criptoativo, enfim. E eu vi que isso seria custoso para projetos pequenos. Sim. Mas eu já tinha feito esse trabalho e eu estava com essa ideia, né? E aí eu conversei com meu sócio sobre isso, ele falou, cara, vamos fazer do mais simples, a gente faz o contrato e a gente capta o recurso de terceiros na forma jurídica mesmo, tradicional. E aí, como eu já tenho esse conhecimento jurídico também, Sim. eu criei uma... Isso legalmente, ok, porque a gente fez através de uma SCP. Tá. Sociedade por conta de participação. Tô anotando aqui. Boa. E aí o que acontece? Para viabilizar um projeto, vamos dar um exemplo. Estou planejando fazer uma casa de R$1 milhão, custo final. Terreno mais construção. Então eu vou dividir em 10 cotas de R$100 mil cada uma, que vai integralizar ali R$1 milhão. Maravilha. E aí em cima... Daí você vai me perguntar, mas o que a sua empresa ganha com isso? Nós ganhamos na taxa de administração. Sim. Nós cobramos 12% de taxa de administração e nós fazemos a casa, né, com 10 cotas. Vamos supor, construímos a casa, viabilizamos com R$1 milhão e vendemos por R$1.400, R$1.500. Tirado ali os custos, a gente abate custo de corretagem, os impostos, todos os custos. Mas você também é investidor. Você tem um lucro financeiro nesses imóveis que você faz. Com certeza. A pele em risco, né, que a gente fala. Todo investimento. A pele... que eu faço, skin the game. Gostei desse. Como é que é? Skin the game? Skin the game. Então, assim, todo investimento que eu faço, eu pego... Sua pele está em jogo. Maravilha, hein? Eu pego pelo menos curti esse skin the game. Você aí. tem que estar no risco, né? Ó, corte aí, skin the game. Vamos lá. Então, assim, todo investimento que eu faço, eu pego pelo menos uma cota. Sim. E eu tenho um sócio, e ele sempre busca pegar uma cota também. Então, a gente já sai vendido com 2 cotas. Que é justamente eu participar ali do risco do empreendimento e investir. É uma forma de eu investir também e alavancar os meus investimentos, né? Então, é isso. A gente viabiliza o projeto, cobra 12%, e aquilo, fruto da venda, a gente divide de forma igualitária entre os investidores. Sim. Entendeu? Então isso, Lúcio, a gente conseguiu alavancar a construção, a velocidade de construção, imóveis, né? Exato. Legal. E aí você vai sempre progredindo, né? Qual que era o maior gargalo? Vamos supor, eu pego 10 investidores. Você sabe que a maioria das pessoas fizeram isso, mas de forma solitária, um lobo solitário. O cara fez uma casinha, depois fez 2 casinhas, depois fez um vilajozinho, depois um predinho pequeno, e foi indo, né? Então, muitas pessoas. É doloroso, né? Ele demora muitos anos. E aí, se você não começar dependendo do tempo, do time que demora, você não consegue crescer. Exato, e aí você acaba desistindo. Isso. E aí, o que a gente percebeu de gargalo, né? A primeira casa que nós fizemos, qual era o processo? Você capta os investidores, e aí você captando os investidores, você vai em busca de um terreno, compra o terreno, faz o projeto, aprova no condomínio, aprova na prefeitura, para depois iniciar a obra. Isso demorava em torno de 4 meses, de 3 a 4 meses. E eu já tinha os investidores ali comigo, e eles fazendo os aportes, e a coisa não acontecia tão rápido quanto eu imaginava. Sim. O que nós mudamos, que eu acho que foi o pulo do gato ali, e que vai fazer a coisa crescer realmente, e que vai possibilitar com que a gente construa 8 casas por ano. Sim. Esse ano a gente vai compra concluir o terreno e vende as cotas. Olha eu dando a resposta aqui. O terrenista... Desculpa. Não, imagina. O terrenista, a gente busca terrenista como cotista. Uma maravilha. Então, eu vou dar um exemplo, né? Você tem lá um imóvel de R$300 mil, e a minha cota custa R$100 mil cada uma, eu vou te propor, Lúcio, você quer ser nosso sócio e você entra com 3 cotas? Aí você pode até falar para mim, não, Guilherme, eu quero ser seu sócio, mas eu entro com uma cota só, de R$100 mil, e os outros 200 mil você me dá no terreno. Aí eu falo pra você assim, tá bom, então eu vou já aprovar projeto no seu terreno e eu não abro cotas ainda, entendeu? Eu não abro a venda. Certo. Eu só vou abrir a venda
quando eu já tiver o projeto aprovado. Maravilha. Então, o que eu faço? Eu vou correndo atrás de terrenistas e já vou fazendo essa parceria, antes Entendi. mesmo de abrir cotas. Legal. E aí, quando eu tenho 4 ou 5 aprovados, eu já posso sair abrindo cotas e eu encurto muito esse período de investimento, entendeu? Sim. Porque a hora que o cara começa a pagar o investimento dele, eu já tô pondo o primeiro tijolo, Maravilha. entendeu? Então, eu consegui reduzir muito esse tempo. E o investidor vê o investimento dele crescendo ali, né? Sendo construído realmente. Porque o cara põe ali, pô, sei lá, 100 mil reais. Passa 4 meses e, bicho, não sai um tijolo. Pô, será Exato. que fica meio estranho, né? O climão ali. Exato. E o que a gente faz? A gente fraciona de acordo com o fluxo da obra, né? Sim. Então ele não precisa aportar 100 mil de imediato, ele vai entendi. aportando de acordo com que o custo da obra vai aumentando, entendeu? E então foi uma solução legal e que está prosperando, sabe? Cada vez que a gente abre um grupo, tem muitos interessados. Sim, muito legal, cara. Bem interessante. E uma coisa que eu prometo e que eu vejo que as pessoas se interessam muito por participar é que eu faço prestação de contas mensais. Então eu mando a planilha para eles e nessa planilha tem todos os custos lá. Ele pode aprender a fazer uma obra Sim. com essa prestação de contas. Legal. Entendeu? Bem interessante, muito bom mesmo. Show de bola, cara. Nossa. Depois a gente vai até conversar sobre esse modelo de negócios aí. Eu gostei bastante do que você trouxe aí. Não, e a gente consegue viabilizar, é bem legal mesmo. Uhum. E são ideias inovadoras, né, Lúcio? Que fazem com que a gente se empolgue a querer fazer acontecer e agregar valor na vida das pessoas, realmente fazendo uma casa que é o sonho de muitas famílias, né? Que vai comprar e vai morar ali por muitos anos. Hoje em dia, pensando assim, o seu escritório de advocacia, quando você começou lá nos primeiros anos, né? Tá. Quantos clientes ou você atendia, pode ser em percentual, tá? Para não falar números. E quantos você, hoje em dia, como é que tá esse número percentual aí? Podemos dizer aí 600% de crescimento. Se a gente pegar desde o começo, né, Lúcio? Com certeza. 600%. Legal. Mas eu costumo dizer, a gente, por essa relação que nós tínhamos aqui e temos com parentes bem relacionados na cidade, com todo esse contexto, né? Na época, o pai do meu sócio era juiz, que também trazia essa notoriedade. Nós começamos e você falou também que ele trabalhou em Jambeiro, né? Ele era procurador. Então ele tinha esse relacionamento lá. Esse negócio de ser procurador também fica bem legal, que a pessoa vai ter um entendimento do município ali, de leis, tal, tudo, muito bom, né? Com certeza. E traz aí uma bagagem também bacana de como para dentro do escritório, dentro de uma prefeitura, de um órgão público, né? Então eu costumo dizer assim, a advocacia... Para o jovem advogado ela é muito difícil. Sim. Para você maturar na advocacia demora um pouco, sabe? Sim. E a gente já começou um pouquinho na frente dos jovens advogados por conta desse relacionamento. Nós já começamos com alguns clientes fixos, que possibilitou a gente ter time, a gente ter estrutura. Então, assim, sentir, lógico, as dores do recém-formado, mas eu sou muito sincero em dizer que por essa rede de relacionamentos, a gente não sentiu tanta dor que eu vejo muita gente sentir, sabe? Mas como são 12 anos, seguramente aí mais de 600% de crescimento daquela época para hoje, né? Maravilha. Cara, e quem quiser conhecer a empresa aí? Martini Rabelo está aqui no prédio, a gente está nas redes sociais também, Martini Rabelo, Sociedade de Advogados. Fazemos um trabalho de excelência, fazemos um trabalho mais de boutique, que a gente costuma dizer, não é uma advocacia em larga escala, e até por isso que nós optamos por fazer para empresas. Então a gente tem esse olhar de entrar dentro da empresa mesmo, e a gente sempre opta, quando surge uma demanda, alguma situação que a gente identifica a possibilidade de fazer uma assessoria mensal para a empresa, a gente prefere. Porque não adianta eu conhecer aquela situação pontual, sabe? Eu tenho que entender a dor da empresa, eu tenho que ir lá na fonte. Eu vou pegar um exemplo de uma trabalhista, que já chega com horas extras, cartões de ponto, tudo irregular, documentação irregular, enfim. Tudo bem, eu vou cuidar daquele caso,
né, da medida do possível, se tiver muito, muito ruim, a nossa atuação vai ser para diminuir os danos, Certo. mas eu poderia atuar lá, né, eu evitar toda essa dor de cabeça. Sim. Então eu poderia fazer um consultivo de Certo. modo a preparar realmente a empresa para acabar com esse passivo, seja trabalhista, civil, tributário, o que seja. Entendi. Então eu acho que o nosso que assim, diferencial é esse. Em vez de você dar o remédio, você está cuidando da saúde da empresa, né? Para que ela não fique doente, né? Para que ela não fique doente. Então, isso. E é prazeroso você participar desse processo, sabe? Chega uma hora que a coisa tá tão redonda que daí você não tem demanda trabalhista. Você não tem demanda não tem demanda jurídica, eu quero dizer assim. A coisa fica mais no contencioso, no consultivo. Entendeu? Certo. Então, esse é o nosso grande objetivo, seja na área tributária, trabalhista. Sim. Participar da vida da empresa. Como toda empresa tem um contador, por exemplo, sim, que faz com que ela tenha ali a parte tributária em ordem, né? A gente quer ter a parte jurídica em ordem também e aí participar de fato da vida da empresa. Quais são as disciplinas, né? Eu não sei se esse é o nome que o escritório trabalha lá. Trabalhista, particível, recuperação de crédito. Falei certo, disciplinas aí? Pode ser matérias, disciplinas, né? Recuperação de crédito, cuidamos de algumas recuperações judiciais também, inclusive fizemos análise de viabilidade de uma construtora daqui da região também, por questão ética não vou falar o nome. Claro. Mas nós... E para você ver, né, como é importante esse consultivo. Um processo de recuperação judicial é muito caro. Certo. E aí nós somos contratados para fazer uma recuperação judicial de uma empresa. Nós entramos com a equipe, e nós temos uma equipe terceirizada de especialista na parte financeira também, que é importante para você ver a viabilidade ou não de fazer uma RJ, e nós identificamos que não era viável, entendeu? Então, assim... não ia dar certo. Financeiramente não era viável, porque uma RJ, ela é bastante cara. Você tem que ter administrador judicial, que tem honorários, tem custas judiciais, é bastante custoso. Então, para você entrar num processo desse, tem que realmente fazer sentido. E a gente não faz a coisa por fazer. Se fosse... por pegar mais um cliente, nós seguiríamos com o RJ. Não, mas nós identificamos que não fazia sentido. Sim. Chegamos pro cliente, não faz sentido por conta disso. Melhor é fechar mesmo. Não era fechar, era seguir com a gente chama de uma recuperação branca. Sim. Que é uma recuperação judicial uma recuperação extrajudicial. Entendi. Então era um caminho melhor ali, Isso, né? Onde você vai fazendo um trabalho administrativo sem envolver o judiciário. E aí isso é trabalho de formiguinha realmente, porque você tem que fazer negociação individual com cada credor, fazer um planejamento para pagamento dos trabalhistas, negociação com bancos, parcelamentos tributários, ver o que você consegue eliminar através de prescrição, alguma outra causa de extinção do crédito. Então tem um trabalho muito árduo a se fazer. E aí foi o que nós conseguimos prestar essa assessoria para eles e até hoje a gente está nessa situação. Você tá entendendo? Então não é sempre o caminho que o cliente quer. Você tem que, com a sua expertise, trazer a melhor solução para o cliente, né? Beleza. E assim, essa expertise também na área da construção civil que você falou aí, né? Contou esse caso. Se alguém quiser, pode também entrar em contato com você, né? Nosso podcast aqui é ligado à construção civil, arquitetos, construtores, todo mundo ligado, né? Perfeito. Então, já que tem essa expertise, também já fica a dica aí para vocês que estão assistindo esse podcast. Eu tentei, né, Lúcio, trazer essa questão mais da construção, sabendo do viés do podcast, mas assim, a minha grande paixão, o que me move e realmente é o direito, em primeiro lugar, e a construção civil é uma paixão também, mas eu trato muito como a questão do investimento, e por esse conhecimento jurídico a gente conseguiu desenvolver esse modelo de negócio, enfim, mas a nossa ideia é, com certeza, a gente está com essa meta. Esse ano a gente vai concluir 5 casas por essa construtora, e o ano que vem 8 casas. E esse é o volume que a gente quer por ano. A gente não quer ficar crescendo mais, né? Pelo menos, a não ser que a gente entenda que... Se você juntar vários grupos ali, dá para fazer um predinho. Depois a gente conversa aí.
possível, porque Sim. são 8 casos, então vai Maravilha. ter bastante oportunidade aí de investimento. Via de regra, a gente não tem um trabalho de venda dessas cotas, porque realmente... Deixa na imobiliária, né? Como são 10 não, cotas, as cotas internas, e né? as cotas internas são 10 cotas. Geralmente eu pego 2 ou 3, e aí eu faço parceria com o terrenista. Geralmente sobra 5 ou 6 para vender, e tem bastante amigo que é interessado em investir nesse Sim. mercado, acaba chegando até a gente. Mas Certo. como o ano que vem a gente vai fazer 8, e para esse ano ainda abriremos mais duas cotas, 2 obras, sempre vai ter oportunidade aí. Quem quiser pode fazer contato comigo. Não sei como é que é essa logística aí de deixar meu Instagram, meus Sim. contatos. Sim, a gente pode deixar aqui na descrição. A gente tem que fazer o jabá Tá bom? também, né, Lúcio? Com certeza. Fala mais uma vez aí os seus contatos. Ó, vamos lá. Martini e Rabelo, Sociedade de Advogados, isso tá no nosso Instagram. Sim. Tem também o nosso site, que é martinirabelo.com.br. Tem meu Instagram pessoal, que ele é aberto também, é martini.guilherme. Em um desses canais aí, vocês nos encontram lá. No nosso site tem, inclusive, todo o nosso contato, telefone, e-mail, que daí fica mais próximo ali para a pessoa poder nos acessar. Maravilha, Guilherme Martini, advogados aqui, né? Aí, cara, obrigado aí pelo nosso papo, foi fantástico, né? Eu acho que você contou aí diversas dicas, falou bastante sobre jurídico, né? Para as pessoas abrirem o olho aí em diversos assuntos. Muito bom mesmo. Parabéns aí pelo seu trabalho, e você pode fazer suas considerações aqui para... Eu agradeço super aí o Lúcio pela condução, um papo. Sim. Antes mesmo da gente começar, foi um bate-papo super agradável Foi, aqui, né, com Lúcio? certeza. Então, super agradeço e espero ter somado, sabe? Trazer um pouco aí daquilo que eu já vivi. Cada um tem a sua experiência ali no segmento. O que eu vi aqui, eu tentei trazer para vocês, e fico aí à disposição para novos bate-papos e por Isso aí em dia. Com certeza. Gratidão aí pela sua presença, com certeza somou muito aqui no nosso podcast. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo podcast. Um abraço. Obrigado.